Você sabia que os gatos também podem desenvolver diabetes? Assim como acontece com os humanos, essa condição exige cuidado, atenção e acompanhamento veterinário. Muitos tutores se assustam ao receber o diagnóstico, mas o conhecimento correto faz toda a diferença. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que é o diabetes mellitus em gatos, como ele afeta o organismo, quais são seus principais sintomas e como o tratamento adequado pode oferecer qualidade de vida. Vamos falar também sobre remissão, quando o gato consegue suspender o uso de insulina, e sobre expectativa de sobrevivência, um tema que gera muitas dúvidas. A diabetes mellitus é uma doença endocrinológica causada pela incapacidade do organismo de controlar os níveis de glicose no sangue. Isso acontece quando o pâncreas não produz insulina o suficiente ou quando o corpo não consegue utilizar a insulina corretamente. Papel da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela funciona como um tipo de chavinha que permite a entrada da glicose nas células. A glicose é uma importante fonte de energia. Quando falta a insulina ou quando ela não funciona como deveria, a glicose fica acumulada no sangue, elevando seus níveis. O que acontece no organismo do gato? Com a glicose circulando em excesso, o organismo começa a sofrer perda de peso, aumento da sede, aumento do apetite, urinação em excesso. Ao mesmo tempo, as células ficam sem energia o suficiente. Formas mais comuns de diabetes felina. Em gatos, a forma mais frequente é semelhante ao diabetes tipo 2 em humanos, caracterizada principalmente por resistência à insulina, e isso é muito comum em gatos obesos, sedentários ou mais velhos. Os fatores de risco. Dentre os principais fatores estão a obesidade, o sedentarismo, idade avançada, machos com maior predisposição, tratamentos com corticosteroides e problemas pancreáticos. O diagnóstico é feito pelo médico veterinário com base em exames de sangue, dosagem de glicose e avaliação da urina. É muito importante descartar outras causas de hiperglicemia, como o estresse, que é comum em felinos. Por que é uma doença séria? Sem o tratamento adequado, a diabetes pode causar danos aos nervos, complicações renais, cetoacidose diabética, emergência grave e perda de qualidade de vida. Importância do tratamento precoce. Com diagnóstico rápido, dieta adequada, controle de peso e aplicação de insulina, muitos gatos vivem por muitos anos sem complicações, e alguns podem até entrar em remissão, dispensando a insulina por um período. A diabetes felina é séria, mas com orientação veterinária e cuidado constante, seu gato pode ter uma vida saudável. Você sabe identificar quando um gato pode estar desenvolvendo diabetes? Essa doença é silenciosa no início e reconhecer os sinais clínicos é fundamental para buscar ajuda veterinária rapidamente. Os principais sinais são a polidipsia ou aumento da sede. É um dos mais frequentes, onde o tutor percebe que o gato começa a beber mais água e com muita mais frequência e em maior quantidade. Isso acontece porque o excesso de glicose no sangue leva o organismo a tentar eliminar essa glicose pela urina, fazendo o gato perder mais líquido. A poliúria, que é o aumento da urina. Junto da sede, vem o aumento do volume de urina. A caixa de areia fica mais molhada, com um cheiro mais forte e pode ser necessário limpá-la mais vezes ao dia. A polifagia, ou aumento do apetite. Mesmo comendo mais do que normal, o gato não engorda. Na verdade, ele pode até perder peso. Isso acontece porque o corpo não consegue usar a glicose, deixando as células sem energia. A perda de peso. Apesar do apetite exagerado, o gato perde peso de forma rápida para tentar compensar a falta de energia. O organismo começa a consumir gordura e massa muscular. Fraqueza e diminuição da atividade. Gatos diabéticos podem ficar menos ativos, dormindo mais e evitando brincadeiras. Essa perda de energia é resultado da dificuldade em utilizar a glicose de maneira adequada. Pelagem opaca e má higiene. Outro sinal é a deteriorização da pelagem. O gato pode parar de se lamber com frequência, ficando com pelos embaraçados e uma aparência suja. A pele também pode ficar mais sensível. Neuropatia diabética, principalmente nas patas traseiras. Em casos mais avançados, o gato pode apresentar fraquezas nas patas traseiras, dificuldade para saltar e andar apoiando o calcanhar, um sinal clássico da neuropatia. Letargia e desidratação.
Com o desequilíbrio do organismo, o gato pode ficar desidratado e muito sonolento, reduzindo ainda mais sua qualidade de vida. Complicações graves. Sem diagnóstico, a diabetes pode evoluir para uma cetoacidose diabética, um quadro emergencial com vômitos, apatia extrema e odor anormal no hálito. Nesses casos, a vida do animal está em risco. Receber o diagnóstico de diabetes no gato pode ser um choque para muitos tutores. Mas por que essa doença causa tanto medo? E como o conhecimento pode transformar essa realidade? A falta de informação. O primeiro motivo é simples. Muitos tutores não sabem que gatos podem desenvolver diabetes. A falta de informação leva ao pânico, à insegurança e a muitos mitos sobre a doença. Medo das injeções. Quando o veterinário fala sobre aplicar insulina, muitos tutores imaginam que será doloroso, difícil ou até complicado. A ideia de ter que dar injeções diárias assusta, principalmente para quem nunca fez isso antes. Compromisso diário. A diabetes exige rotina, disciplina e acompanhamento contínuo. Mudanças na dieta, monitoramento, horários específicos criam uma sensação de responsabilidade intensa, que nem todos se sentem preparados para assumir no começo. Preocupação com os custos. Os gastos com exames, insulina, seringas, alimentação específica, consultas frequentes podem ser altos. Esse impacto financeiro é um dos maiores motivos de medo e insegurança. Associações com casos humanos. Muitas pessoas associam a diabetes a complicações graves que já viram em humanos. Isso cria a ideia de que o gato irá sofrer ou ter uma vida limitada, mas na maioria dos casos isso não é verdade. Dificuldade em perceber os sinais. A diabetes em gatos começa de forma lenta e silenciosa. Quando o diagnóstico chega, muitos tutores se sentem culpados por não terem percebido antes, aumentando ainda mais o impacto emocional. Medo da evolução da doença. Termos como complicações, cetoacidose e emergência geram ansiedade. O tutor teme em perder o animal e não sabe como agir diante das crises. Apesar do medo inicial, a maioria dos gatos diabéticos podem viver muitos anos com qualidade de vida, desde que receba o tratamento adequado, e muitos deles podem alcançar remissão, parando temporariamente de usar a insulina. Você já ouviu falar que um gato diabético pode deixar de usar a insulina? Isso se chama remissão diabética, e hoje vamos entender o que esse termo significa, como ele pode acontecer e quais fatores influenciam nesse processo. A remissão diabética é quando um gato diagnosticado com diabetes consegue manter níveis normais de glicose no sangue sem precisar de insulina por semanas, meses ou até anos. Isso significa que o pâncreas voltou a funcionar melhor, pelo menos temporariamente. Por que acontece? Em alguns gatos, e especialmente diabéticos recém-diagnosticados, as células produtoras de insulina do pâncreas ainda estão vivas, apenas sobrecarregadas e inflamadas. Quando tratamos cedo, controlamos a glicemia e ajustamos a dieta, essas células podem se recuperar parcialmente. Há uma cura? A remissão não é uma cura definitiva. O gato continua sendo diabético apenas controlado sem insulina. Qualquer desequilíbrio pode fazer a doença voltar. Quanto tempo dura? A duração é variável. Alguns gatos ficam meses sem insulina, outros permanecem em remissão por anos. Alguns podem recair e voltar a necessitar do hormônio. Por isso, o acompanhamento veterinário é essencial. Fatores que aumentam as chances de remissão. A probabilidade é maior quando o diagnóstico ocorre cedo, o tratamento começa rapidamente, o gato segue dieta específica com baixo carboidrato e há controle adequado do peso. Gatos obesos que emagrecem têm maior taxa de remissão. Dieta é a maior chave do sucesso nesse caso. Alimentos de baixo teor de carboidrato ajudam o pâncreas a descansar, reduzindo a necessidade de produzir insulina constantemente. Isso favorece a recuperação. E a importância do monitoramento. Mesmo em remissão, os tutores devem medir a glicemia periodicamente, manter o peso ideal, observar alterações de apetite, urina e comportamento. Qualquer deslize pode reativar a doença. Alertas muito importantes.
Interrupção da insulina só deve acontecer com autorização veterinária. Suspender sem orientação pode colocar o gato em risco de citoacidose. A remissão diabética é uma ótima notícia, pois indica controle eficaz da doença e qualidade de vida, mas ela exige responsabilidade contínua. Com amor, disciplina e acompanhamento profissional, muitos gatos conseguem viver por anos de forma saudável. A diabetes mellitus em gatos é uma condição cada vez mais estudada na medicina veterinária. Mas afinal, quais são as chances de um gato diabético viver bem, entrar em remissão, ter qualidade de vida? Um estudo publicado em 2023 trouxe respostas muito importantes sobre o tema e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados. Sobre o estudo, a pesquisa foi publicada no Journal of Veterinary Internal Medicine e analisou 477 gatos diagnosticados com diabetes. O objetivo foi avaliar a sobrevivência, a remissão e como a doença afetou o bem-estar desses animais ao longo do tempo. Os objetivos principais da pesquisa. Os pesquisadores investigaram quanto tempo os gatos sobrevivem após o diagnóstico, quais fatores aumentam a chance de remissão, como os tutores percebem a qualidade de vida dos gatos tratados e o impacto da dieta no tratamento. A remissão diabética. O resultado mais emocionante do estudo foi a taxa de remissão. Aproximadamente 29% dos gatos diabéticos conseguiram controlar a glicemia sem necessidade de insulina, por períodos variáveis. Esses animais apresentaram melhor prognóstico e menor complicações. Dieta, um fator determinante. A pesquisa destacou a importância da dieta comercial úmida, com menor teor de carboidratos. Gatos alimentados com esse tipo de dieta tiveram 3 vezes mais chances de alcançar a remissão diabética. Isso acontece porque alimentos úmidos reduzem pico de glicose e exigem menos esforço do pâncreas. Sobrevivência. O estudo observou que os gatos que entraram em remissão ou tiveram glicemia bem controlada viviam por muito mais tempo. Outra descoberta foi que o diagnóstico não é uma sentença. Com o tratamento adequado, a expectativa de vida pode ser semelhante à de um gato saudável. A qualidade de vida percebida. Segundo os tutores, após o início do tratamento, muitos gatos apresentaram maior disposição, normalização da sede, menor frequência urinária, retorno do comportamento habitual. Esses dados mostraram que o tratamento melhora não só a sobrevida, mas também o bem-estar. Fatores de riscos identificados na pesquisa. Algumas condições diminuíram a chance de remissão e aumentaram complicações. Obesidade persistente, tratamento tardio, falta de monitoramento glicêmico e recorrência da cetoacidose diabética. A importância do tutor nesses casos. O estudo destacou um ponto crucial. O comprometimento do tutor muda completamente o rumo da doença. Seguir horários, aplicar insulina corretamente e ajustar a dieta são atitudes que influenciam diretamente no resultado. Conclusão do estudo. A pesquisa concluiu que muitos gatos diabéticos podem entrar em remissão, podem viver por muitos anos, apresentaram boa qualidade de vida quando bem tratados. E com diagnóstico precoce, dieta adequada e acompanhamento veterinário, o prognóstico é muito positivo. Esse estudo reforça que informação, rotina e suporte profissional fazem toda a diferença na diabetes felina. A alimentação é um dos fatores mais importantes para controlar a diabetes em gatos. Quando ajustamos a dieta corretamente, a chance de estabilização e até remissão aumentam muito. Agora eu vou falar um pouco de como a dieta funciona e influencia no tratamento da doença. Por que a dieta é tão importante? Gatos são carnívoros estritos. O metabolismo deles não foi feito para lidar com grandes quantidades de carboidrato. Quando um gato diabético consome carboidratos em excesso, o açúcar sobe rapidamente no sangue, aumentando a necessidade de insulina e prejudicando o tratamento. Objetivo da dieta em gatos diabéticos:
A dieta correta busca reduzir picos de glicose, facilitar o controle da insulina, ajudar no emagrecimento saudável, melhorar a sensibilidade do corpo à insulina e favorecer a remissão diabética. Dieta úmida versus dieta seca. Alimentos úmidos geralmente apresentam menor teor de carboidratos e mais proteína de origem animal, sendo muito mais adequados para gatos diabéticos. Já rações secas tendem a ter mais carboidratos, o que dificulta o controle glicêmico. Por que as dietas únicas ajudam tanto? Elas controlam melhor a glicose, melhoram a hidratação, ajudam na saciedade, ajudam no emagrecimento, reduzem a carga metabólica do pâncreas. Essa combinação aumenta muito a chance do gato entrar em remissão. Importância do controle de carboidratos. Quanto mais carboidratos, mais glicose circulando no sangue. Gatos diabéticos necessitam dietas com baixo teor de carboidratos, pois isso diminui a demanda por insulina e, consequentemente, melhora o controle da doença. Proteína e gordura. As proteínas são essenciais para manter a massa muscular, energia, metabolismo saudável. Gorduras boas em quantidades controladas também podem ajudar como fonte de energia sem elevar a glicose. Perda de peso gradual. Em muitos casos, a obesidade é um fator que leva a diabetes felina. A dieta correta favorece o emagrecimento gradual e isso aumenta muito as chances da remissão. Alimentação em porções fracionadas. Oferecer pequenas porções ao longo do dia ajuda a manter os níveis constantes de glicose, evitando picos e quedas bruscas que podem ser muito perigosos. Nunca mude dieta sem a orientação de um veterinário. Trocar os alimentos sozinhos pode causar hipoglicemia recidiva de sintomas e instabilidade glicêmica. O veterinário deve orientar o produto indicado, o horário, quantidade e o ajuste com a dose de insulina. O impacto na remissão. Estudos mostram que gatos diabéticos em dieta úmida e pobre em carboidratos podem ter até 3 vezes mais chances de remissão, mantendo a glicose estável sem uso de insulina por longos períodos. A dieta é um dos grandes pilares no controle da diabetes em gatos. Com a alimentação correta, acompanhamento profissional e dedicação do tutor, o gato pode viver por muitos anos com excelente qualidade de vida e até entrar em remissão. Se o seu gato foi diagnosticado com diabetes, não se desespere. Ajuste alimentar, rotina, orientação veterinária pode transformar esse cenário. Embora qualquer gato possa desenvolver a diabetes mellitus, alguns fatores aumentam o risco, incluindo idade, sedentarismo, excesso de peso e castração. Mas quando falamos em predisposição por raça, estudos sugerem que algumas têm maior tendência. As raças predispostas à diabetes em felinos. A Burmese é a raça com maior predisposição genética já documentada, principalmente em países como Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Estudos mostram risco 3 a 4 vezes maior comparado a gatos sem raça definida. Maine Coon podem apresentar maior tendência à obesidade e resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2. O siamês. Em alguns estudos europeus, o gato siamês apresentou prevalência maior que a média felina, embora os resultados variem de região para região. Possíveis predisposições com menores evidências. Alguns estudos sugerem associação, mas ainda sem consenso científico. Ragdoll, Norwegian Forest, floresta norueguesa, e Russian Blue, que é o azul russo. Menor risco. Alguns levantamentos indicam menor probabilidade nas raças Persa, British Shorthair e Phoenix, mas isso não significa que eles sejam imunes. Mas e os sem raça definidas ou os vira-latas? Apesar de não terem uma predisposição genética específica, eles representam boa parte dos casos, principalmente devido à obesidade, o sedentarismo, dietas ricas em carboidratos. E uma observação muito importante: a predisposição pode variar por população, região geográfica e linhagem de sangue. Por exemplo, o Burmese é muito afetado no Reino Unido e na Austrália, mas quase não aparece nos estudos nos Estados Unidos.